Hoje eu vou começar mostrando para vocês as novas aquisições do projeto Ouroboro, graças às contribuições que vocês têm feito. Elas estão sendo transformadas em produtos. Aqui é um microfone de lapela. Muitas pessoas acabaram reclamando, né, do meu som, que o som é baixo, o som do celular que eu gravo é baixo. Então finalmente consegui comprar um microfone de lapela. Vamos ver, hoje vai ser a primeira vez que eu vou usar. Vamos ver se ele dá conta do recado. E o tripé, né, um tripé de 1,80 m, chega até 1,80 m de altura, porque muitas pessoas também se queixaram quando eu comecei as gravações com o pau de selfie, né? Mas o meu tripé é pequenininho, bem pequenininho, era, né? O outro, e aí eu não tinha como agora as gravações são feitas todas na rua, externas, né? Eu não estava tendo como solucionar o problema. Mas graças às contribuições feitas, finalmente eu consegui. E vamos ver se vai melhorar as coisas. E aqui, mais uma vez, a pedra da cebola. Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Tempo atrás eu falei num vídeo que eu ia buscar as mais diferentes locações, né, cenários aqui nesse parque, todos os dias para fazer um cenário diferente. Mas eu confesso uma coisa para vocês, todo dia quando eu entro no parque, que eu dou de cara com a Pedra da Cebola, ela fica numa colina, no alto, né? Geologicamente isso aqui é uma pedra gigante, né? E fica no meio de Vitória, é uma coisa fantástica, assim, é um parque pequeno, um parque relativamente pequeno, né? Não é uma praça, é um parque mesmo. Mas é relativamente pequeno, constituído por pedras, e Vitória é plana. Praticamente tem algumas pedras, né, gigantescas ao longo da cidade espalhadas, e essa aqui foi transformada em parque. É uma coisa muito linda, tem uma parte toda ajardinada também, é como se fosse um jardim botânico. E com o tempo, quem sabe eu consigo também gravar aí perto das flores, consigo me desligar um pouco da Pedra da Cebola, mas eu digo para vocês, é uma sensação fantástica quando eu entro aqui e dou de cara com essa pedra que está aí nas minhas costas, bem no alto do monte, da montanha de pedra, né? Digamos assim. E eu quero falar hoje mais um pouco sobre fé, e começando, né, explicando, como sempre, o que é fé. Não tem nada a ver com crença, não tem nada a ver com religião, né? Não tem nada a ver com acreditar nisso ou acreditar naquilo, tem nada a ver com fé. Dogmas, né, rituais, essas coisas não tem nada a ver com fé. Fé é uma coisa simples, todo ser humano nasce com essa qualidade dentro de si, que é a confiança, né? E é a capacidade de ser fiel a si mesmo, fiel à sua essência. A jornada terrena que nós vivemos tem o objetivo de nos encaminhar. Toda vez que a gente vem aqui para a Terra, o objetivo é um só: nos encaminhar para nós mesmos, entrar para dentro de nós mesmos e nos descobrirmos. Descobrir a fonte divina, podemos dizer assim, a fonte da consciência, como você quiser chamar, descobrir a fonte de poder dentro de nós mesmos. Na maioria das vezes a gente vem aqui, a gente acaba se identificando com o personagem, com toda a identidade que nos é dada, identidade cultural, social, econômica, né? A gente acaba se identificando com essa identidade, e na maioria das vezes essa busca
não acontece. Essa descoberta de si mesmo não acontece, do verdadeiro, né? Quando eu falo si mesmo nesse sentido, é o verdadeiro eu. E nesse sentido, como a fé acaba sendo uma coisa confundida, na maioria das vezes, com crenças, dogmas, rituais, religiões, essa religião, aquela religião, esse ritual, aquele ritual, essa é minha fé, as pessoas dizem, né? E na verdade isso não existe, né? Essa expressão está erradíssima, essa é minha fé. Fé é fé, confiança é confiança. Então não é a confiança nisso ou a confiança naquilo, é a confiança em si mesmo e na vida. Mas como eu já falei numa outra oportunidade, você é a vida, eu sou a vida, nós somos a vida, nós não somos separados da vida. Então não está errado dizer que, em princípio, você tem que descobrir e reforçar a fé em si mesmo. E quando você entra para dentro de si mesmo, não é só isso que você descobre muito mais coisas. Então, essas palavras que eu estou falando para algumas pessoas que não estão acostumadas, que não entraram para dentro de si mesmas ainda, vão soar estranhas, né? Vai soar de uma forma egoística até, quando eu falo que você tem que ter fé em si mesmo em primeiro lugar. Eu não menciono Deus, eu não menciono nenhuma crença em particular, então isso soa estranho porque nós não estamos acostumados a ouvir esse tipo de coisa. Mas essa é a verdade, porque eu descobri isso na minha pele. Eu lembro que quando eu era criança, em torno de 7 anos, até uns 7 anos por aí, mais um pouco, né? Eu costumava, eu não sei por que isso, mas eu costumava sentir uma segurança, uma confiança. Eu era deixado sozinho bastante vezes e bastante partes do dia, porque minha família toda trabalhava nas fábricas, né? Às vezes eles querem falar mais alto do que eu. E a minha família toda trabalhava em volta nas fábricas, então eu ficava totalmente sozinho em casa. E eu lembro que eu escutava barulhos. A casa de madeira, ela costuma fazer barulho, né? Nheque, nheque, como se alguém estivesse andando pela casa. E eu ficava com medo, mas logo em seguida que me batia aquele medo repentino, eu também tinha a súbita certeza de que eu estava seguro, de que algo estava me protegendo, alguém, sei lá eu. Eu não sentia medo, só sentia nos primeiros segundos. E ao longo, lógico, da vida, né, eu já comentei em outras oportunidades, eu comecei a trabalhar já com 8 anos, buscando meu dinheirinho e tal, e ao longo da minha vida, esse foi meu objetivo de vida: trabalhar e construir, trabalhar e ter, trabalhar e ter, né? Chegou numa altura, depois de mais de 30 anos trabalhando nesse sentido, eu acabei perdendo tudo por via das circunstâncias, tudo mesmo, mas não foi numa vez só, foi um processo assim até relativamente demorado. Levaram alguns anos em que eu lutava para manter as coisas que eu tinha, minha casa, meus carros, e tudo que eu tinha, né? Mas não, a vida foi tirando tudo, tirando tudo. E nessa época eu busquei apoio na religião. Eu não sabia o que procurar, estava um tempo já afastado de religiões e tal, e eu procurei na religião evangélica. Eu participei um bom tempo e agradeço por esse período muito também, porque eu aprendi muito lá. Foram quase 3 anos, né, de participação ativa, e aprendi muito lá. E eu lembro que é um costume no meio evangélico fazer os propósitos, né? Então você vai num dia determinado da semana ou do mês, né? Num dia é determinado um propósito que você vai fazer lá e tal. E eu lembro que eu sempre fazia pedindo de volta a minha fé, porque eu não sabia o que era fé. Eu sabia o que todo mundo sabe, essa misturança, né? Que fé é acreditar em algo, você escolhe qual a sua fé. E eu já disse que hoje eu sei que isso não é verdade. Mas era isso que eu pedia.
Pedia, pedia, pedia. Então, o que eu imaginava na minha cabeça ingênua? Que pedindo para recuperar a minha fé, quem sabe o universo, Deus, seja lá o que for, fosse restaurar, né, as minhas condições anteriores, mais seguras, né, mais estáveis financeiramente, né? E aconteceu justamente o contrário. Eu fui perdendo cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais. Eu perdi também a família nesse processo, os amigos, né? Todo mundo deixou de acreditar em mim, uma vez que eu me tornei um fracasso ambulante, né? Estou falando isso, não estou falando de mim pejorativamente. Eu estou falando, né, que foi o que aconteceu. Eu não tenho mais nenhum problema com isso. Isso é como se isso tivesse acontecido com outra pessoa e eu estou contando para vocês a história, um conto de uma outra pessoa. E foi isso que aconteceu. A perda foi tão grande que eu tive que voltar para a terra da minha mãe, para a casa da minha mãe até por um tempo e pedir auxílio para ela, até ficar sem absolutamente nada, sem fonte de renda, sem nada, nada, nada. E não conseguia trabalho, não conseguia, eu trabalhei a minha vida inteira no comércio por conta própria, então também tentei novos negócios menores e nada ia para frente, nada dava certo. Só que aconteceu realmente, de uns anos para cá, como já falei em outras oportunidades, que eu realmente reencontrei a minha fé, aquela fé que eu falava para vocês, fé em mim mesmo. E à medida que eu reencontrava a minha essência nessa perda total, eu também comecei a ser fiel à minha essência. Foi um aprendizado fantástico, fenomenal, porque mesmo nas perdas, mesmo com tudo acontecendo ao contrário do que eu sonhava, do que eu desejava, né? Eu fui me fortalecendo cada vez mais. É claro que eu busquei por isso. E eu me propus a isso. Num determinado momento da minha vida, eu disse, chega, eu não quero mais ser o sofredor, eu não quero mais ser a vítima, eu quero ser dono de mim mesmo. E eu fui atrás, né, gente? Não foi uma coisa que me caiu do céu, como comumente se diz. Eu me dispus a isso. Como eu procurei, eu corri atrás do dinheiro a vida inteira, eu disse, essa é a primeira coisa que eu não vou fazer mais. Então, se toda vez que eu corro atrás do dinheiro, o dinheiro corre de mim, foge de mim, então eu não vou mais correr atrás dele. Foi isso que eu comecei a fazer. Mas, né, na contramão disso tudo, foi interessante que eu fui recuperando aquela fé que eu tinha quando eu era criança, aquela segurança, né, que eu tinha quando eu era criança. E isso é fantástico, é maravilhoso. Eu vou dizer para vocês que não existe nenhum dinheiro no mundo que supere esse ganho, que supere essa coisa maravilhosa, fantástica de conquistar a si mesmo. Então eu comecei a entender dentro de mim mesmo o que é a fé. Comecei a entender que não é nada do que nos ensinam, não tem nada a ver com acreditar em algo. Tem a ver com acreditar. Muitas pessoas dizem acreditar em Deus, mas nem isso é. Ou confiar em Deus. Mas dependendo a nossa capacidade de compreensão, nem isso é, gente. Primeiro você tem que encontrar a si mesmo. Já citei várias vezes, mas sempre é bom lembrar, aquele ensinamento de Jesus, tão distorcido pelas religiões. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todo o resto vos será acrescentado. Se o reino de Deus é você, como ele mesmo e todos os outros mestres já deixaram estabelecido, fundamentado, então o que ele está dizendo literalmente é buscai a si mesmo em primeiro lugar. Só que se ele dissesse isso para a humanidade egoística, essa frase teria sempre sido mal compreendida e talvez a humanidade fosse pior ainda do que é em termos de egoísmo, né? Eu estou falando de você, eu estou falando de mim, eu não estou falando da humanidade lá, né, uma coisa abstrata, não. Nós somos egoístas, sim. Nós vamos primeiro naquilo que nos agrada e nos interessa. Tudo que nós buscamos, e isso você não pode negar. Tudo o que nós buscamos no nosso dia a dia, na nossa vida, é aquilo que nos preenche, que preenche o nosso vazio existencial. Isso é uma grande verdade. Essa é a grande motivação por trás de
todas as relações que existem no mundo enquanto nós estamos inconscientes. Buscamos coisas que nos completem. Só que depois que você se preenche, e geralmente esse é um caminho solitário, não tem nada a ver com o outro. Depois que você se preenche, aí você começa a completar os outros. E isso foi o que aconteceu comigo. Eu queria compartilhar com vocês, já faz tempo que essa ideia anda rondando na minha cabeça, e eu queria compartilhar com vocês. Hoje estou aqui, já comentei em outras oportunidades, estou aqui nessa cidade que eu estou achando maravilhosa. Não é porque a vida começou a me dar condições financeiras para eu sair por aí, é bem o contrário. A minha condição financeira continua extremamente limitada. Aquela fase que eu falei para vocês de não ter, né, continua, ela está acontecendo, e eu nunca fui tão feliz, apesar das adversidades, apesar da dificuldade de me manter, para conseguir manter esse projeto funcionando, o projeto Ouroboro funcionando, que hoje é o meu trabalho também, um trabalho fantástico. Eu nunca me imaginei fazendo algo assim, mas ele me completa também. E mesmo assim, a minha fé hoje é inabalável. Então, fé inabalável não tem nada a ver com algo. Fé inabalável é uma confiança e uma fidelidade a si mesmo a si mesmo e em si mesmo que você adquire. A verdadeira fé você só vai conhecer quando você não alcança aquilo que quer. É o contrário do que nos ensinam. Nos ensinam que a tua fé vai te levar a alcançar aquilo que você quer, aquilo que você deseja, aquilo que você sonha. E ao contrário, a tua verdadeira fé só vai aflorar quando você não tem nada disso. Porque aí só sobra você para confiar e para ser fiel a si mesmo. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Contribuir com o canal, porque a sua contribuição tem sido muito importante para a manutenção desse projeto Ouroboro como um todo. O número da conta é sempre deixado logo aí abaixo. E compartilhar e divulgar os vídeos com seus amigos, aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima.